Olá, eu sou o professor Filemon Félix de Moraes, professor de língua portuguesa. Estamos aqui de novo para dar mais dicas para vocês a respeito da nossa apaixonante língua portuguesa. Vamos continuar tratando de concordância. Desta vez vamos falar do verbo ser, um dos verbos que mais suscitam dúvidas na língua portuguesa. O verbo ser é meio perigoso, porque é o único verbo da língua portuguesa que ora concorda com o sujeito, ora com o predicativo. Note bem, normalmente os verbos concordam com o sujeito. O verbo ser é meio traiçoeiro. Às vezes está apaixonado pelo sujeito, às vezes está apaixonado pelo predicativo. Quer ver uma dica? Por exemplo, quando há dois substantivos comuns, se um estiver no plural e outro estiver no singular, o verbo ser acompanha o que está no plural. Por exemplo, eu digo, os sonhos são a razão da vida. Olha só, os sonhos, sonho, substantivo comum, está no plural, razão, substantivo comum, está no singular. Os sonhos, nesse caso, é o sujeito, razão é o predicativo do sujeito. Mas vejam que o verbo sempre acompanha o que está no plural. Os sonhos são a razão da vida. Agora, se for o contrário, se for o predicativo no plural e o sujeito no singular, o verbo também irá acompanhar o substantivo que estiver no plural, independentemente de atuar como sujeito, como predicativo. Então, quando eu digo, por exemplo, o mundo são ilusões passageiras, observe, mundo, substantivo comum, ilusões, substantivo comum. Mundo está no singular, é o sujeito, ilusões está no plural, é o predicativo do sujeito. Observe que o verbo também acompanha o que está no plural. Então, vejam, o mundo são ilusões passageiras. Então, cuidado com o verbo ser. O verbo ser é perigoso, você tem que observar todas as possibilidades de concordância. Essa é apenas uma das possibilidades de concordância do verbo ser. É importante também nós observarmos que se houver dois substantivos, pelo menos um substantivo próprio, um nome próprio, e um comum, aí o verbo ser acompanha o substantivo próprio. Por exemplo, eu digo assim, Luciana era as alegrias da casa. Veja que Luciana é o sujeito, substantivo próprio, alegrias é o substantivo comum que atua como predicativo. Nesse caso, o verbo não quer nem saber quem é sujeito e quem é predicativo. Concorda com o nome próprio. Ó, Luciana era as alegrias da casa. Se nós invertermos a frase, as alegrias da casa era Luciana. Da mesma forma, o verbo concorda com o nome próprio. Então, não se esqueça disso. Verbo ser, dois substantivos comuns, um no singular, outro no plural, acompanha o que está no plural. Dois substantivos, um próprio e um comum, acompanha sempre o substantivo próprio. Para verificar essas e outras dicas de português, é importante que nós tenhamos aí conhecimento, que nós estudemos essas regras gramaticais. Para isso, nós temos um curso de língua portuguesa, que é o curso Professor Filemon, que fica na 702/3 Norte, Bloco A, Loja 61, Brasília, Asa Norte, Brasília. Nosso telefone, 3327-1375. 3327-1375. E a nossa página na internet está à disposição de vocês, www.professorfilemon.com.br. Até a próxima oportunidade.